Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sabores e qual que é a relação dos sabores com os nossos doshas. Então, o Ayurveda ele descreve 6 sabores dos alimentos, que é o doce, o salgado, o adstringente, o amargo, o picante e o ácido ou azedo, tá? Como tudo no universo, os sabores também são formados pelos 5 elementos, né? E em diferentes proporções. E essas diferentes proporções desses elementos é o que vai configurar as diferentes características, as diferentes propriedades e as diferentes ações desses sabores no nosso corpo. Então, cada sabor vai ter uma ação diferente do outro, né? Então, vamos lá. O doce, ele vai ser formado principalmente pelos elementos terra e água. O sabor ácido, principalmente por fogo e terra, o sabor salgado por água e fogo, o sabor picante por fogo e ar, o sabor amargo por éter e ar e o sabor adstringente por terra e ar. Então, muito dificilmente você vai encontrar um alimento que tem apenas um sabor, né? Geralmente os alimentos possuem mais de um sabor, só que sempre tem uma predominância. Então o sabor ele sobressai, né? Ele é mais forte do que os outros. Então, sabendo quais os elementos que formam um determinado sabor, a gente consegue deduzir qual sabor que é mais indicado para cada dosha, né? Sabendo que no Ayurveda a gente utiliza a ideia de que semelhante aumenta semelhante e oposto reduz oposto. Então, por exemplo, se eu sei que o dosha Vata é formado principalmente pelos elementos ar e éter, e eu sei que o sabor amargo também é formado principalmente por ar e éter, então o que eu deduzo? Que o sabor amargo, ele aumenta a vata no corpo, né? Semelhante aumenta semelhante. E mais o amargo, ele reduz kapha e pita. Oposto reduz oposto, certo? Então isso é a base para entender a orientação da alimentação dentro do Ayurveda. Então, em uma alimentação ideal, o correto seria a gente comer, ingerir os 6 sabores em cada refeição. Nossa, mas como que eu vou comer os 6 sabores no meu almoço, por exemplo? Por isso que a gente tem que usar muitos temperos e muitas especiarias, né? Aí fica muito mais fácil. Por exemplo, o alho, ele é um tempero que a gente usa, um alimento, né? Que a gente usa e que tem quase todos os sabores, ele só não tem o sabor ácido, né? Mas a predominância de sabor dele é o picante. Então vamos lá, o sabor doce. O sabor doce, ele é a base da nossa alimentação. Ele é super importante porque ele promove força para os nossos tecidos e promove vitalidade. Ele não é tão fácil de digestão e ele pode causar uma certa lentidão no nosso corpo. Então, ele alivia pita e vata no nosso corpo, mas ele aumenta kapha, tá? Pela questão lá dos elementos que eu já expliquei. Ele pode originar obesidade, dispepsia, diabetes, entre outras doenças. Então, um exemplo de alimento, né? Exemplos de alimentos que possuem o sabor doce, tirando o açúcar. O leite, o arroz, o ghee, o mel, né? Então, o arroz, a gente consome muito arroz, então é a base da nossa alimentação realmente. O sabor ácido ou azedo, ele é um sabor que ele estimula o fogo digestivo, ou seja, ele facilita a nossa digestão. E por facilitar a digestão, ele é facilmente digerido também. Ele promove a umidade, ele é responsável por aumentar pita e kapha no corpo, mas ele reduz vata. Pode ser encontrado no limão, na laranja, no iogurte. Já o sabor salgado, ele é capaz de limpar os canais obstruídos, ele aumenta a atividade digestiva, ele causa sudorese e ele aumenta o paladar. Então, ele é um sabor que aumenta a pita e kapha, mas ele reduz vata. É encontrado, obviamente, no sal, no shoyu também, que é bem salgadinho, né? Nas algas marinhas. O sabor amargo, ele é um sabor que geralmente causa uma certa aversão à maioria das pessoas. A maioria das pessoas não gosta desse sabor, né? Mas ele é de fácil digestão, né? Ele diminui a sensação de sede, ele desintoxica o corpo, ele seca a umidade das gorduras, ele reduz as fezes e a urina e ele provoca uma certa secura. Secura é vata, né? Então, o sabor amargo, ele aumenta a vata no nosso corpo, mas ele reduz o dosha kapha e o dosha pita. Então, a gente pode encontrar
no boldo, aquele chazinho de boldo delícia que todo mundo gosta, só que não. Na rúcula, na folha de Nim também. O sabor picante, ele é muito bom para dores de garganta, para problemas de edema, doença de pele. Ele reduz a umidade também, ele estimula a fome e aumenta o paladar. Ele aumenta o dosha pitta no nosso corpo, mas se consumido em excesso, ele também pode aumentar o dosha vata e reduz o dosha kapha. Ele é encontrado no gengibre, nas pimentas, né? No alho, como eu já falei. O sabor adstringente, ele é um sabor que é difícil de digestão. Ele auxilia na limpeza do sangue, ele resseca a umidade e ele pode causar uma obstipação intestinal e promover secura. Então, ele também aumenta a vata no corpo e reduz kapha e pitta. O exemplo mais fácil de sabor adstringente que a gente encontra é a banana verde, né? Quando você come aquela banana verde, não amarra a boca, parece que seca a boca. Então, né? O sabor adstringente, ele provoca essa secura mesmo. Então, sabendo de tudo isso, a gente vê uma estreita relação entre os doshas, os sabores, e a gente pode colocar aqui até as estações do ano. Como assim, né? Então, dependendo do dosha que a gente tem mais predominante no nosso corpo, a gente sabe, utilizando todo esse raciocínio, a gente sabe que tem alguns certos sabores que a gente deve priorizar na alimentação e a gente deve evitar o excesso de outros sabores. E a mesma coisa acontece dependendo da estação do ano. Então, cada estação do ano, ela pede um sabor, né? Porque a estação do ano, ela também determina algumas alterações de dosha no nosso corpo e a gente vai ver isso depois, né? Num próximo tema que eu vou trazer. Então, seguindo esse raciocínio de que semelhante aumenta semelhante e reduz o oposto reduz o oposto, então a gente pode concluir que a gente deve evitar o excesso de alimentos que possuam sabor, que possuem na sua constituição os elementos que a gente tem como predominante também, nos doshas que a gente tem predominante. Ficou confuso? Vamos lá. Um exemplo. Se eu tenho na minha constituição um excesso de pitta, né? Ou eu estou atualmente com excesso de pitta no meu corpo, o pitta, ele é formado principalmente pelo quê? Por água e por terra, certo? Ok. Então, eu tenho que evitar o sabor que possui também na sua constituição, principalmente esses elementos, água e terra, que é qual? O salgado. Então, quem possui muito pitta ou está com o pitta muito elevado, deve evitar o excesso de alimentos salgados na sua alimentação. Não é que não é para comer, não é isso. É para evitar o excesso, comer, ingerir muito desse sabor, certo? Então, seguindo essa lógica, então as pessoas que possuem ou que estão com o kapha agravado devem priorizar os sabores picantes, amargos e adstringentes. As pessoas que possuem ou que estão com o vata aumentado no corpo, em excesso no corpo, devem priorizar os sabores doce, salgado e azedo ou ácido. E as pessoas que estão ou que possuem um excesso de pitta no corpo, elas devem priorizar os alimentos que possuem sabor amargo, adstringente e doce, certo? Então, a gente, né, com tudo isso que eu falei, a gente consegue perceber que a alimentação é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem nas nossas mãos, né? Então, a gente consegue encontrar o equilíbrio desses doshas, o equilíbrio da nossa saúde através da nossa alimentação. E isso fica muito claro, que a alimentação que é ideal para você não vai ser a alimentação que é ideal para mim. A alimentação que é ideal para mim hoje pode ser que não seja a alimentação ideal para mim daqui a 3 meses. Então, as coisas mudam, a gente muda, os doshas mudam. E as orientações de alimentação também podem mudar. Então, não é porque, sei lá, você foi num terapeuta ayurvédico, ele te indicou tal dieta, né, naquele momento, que aquilo vai ser eterno. Não necessariamente. Os doshas mudam, consequentemente, a alimentação tem que mudar. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo tema que eu vou trazer. Obrigada!